Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes do comentário de sábado, eu vou fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço a todos, né? Nesse comentário de sábado, né? Esse comentário de sábado, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou um irmão, né? Que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar início dos meus trabalhos, né? No comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o comentário, eu tenho um convite para fazer para vocês, né? É sobre o filme Nosso Lar 2. O Nosso Lar 2, o filme estava marcado para o dia 3, aí já marcaram para o dia 31 de agosto, ou se não for dia 31 de agosto ou 3 de setembro, será no dia 25 de janeiro de 2024. Então aí fica o convite, fica para essas datas, né? O filme Nosso Lar 2, né, o filme Nosso Lar 1 levou muitas pessoas aos cinemas, né? E imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará muitas pessoas ao cinema. Então, as irmãs ou irmãos, né, os irmãos que não tenha cinema na sua cidade, né, procure uma cidade mais próxima que tenha cinema. Uma outra informação, os shoppings geralmente têm cinemas dentro deles. Então, se tiver algum shopping na sua cidade, né, procure saber se tem cinema dentro dele e vá ao cinema. A narrativa do filme Nosso Lar 2 é sobre mundo espiritual, né, umbral, e um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, né? Então, os mensageiros vêm resgatar esse espírito. O filme Nosso Lar 2, ele não a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Antes de eu falar do tema do comentário de hoje, o comentário de hoje é sobre a minha opinião sobre o mundo de regeneração, né? Então eu vou fazer dar minha opinião, né, no comentário, mas eu vou colocar um vídeo do Divaldo falando dos espíritos de outros planetas que vão encarnar no planeta de regeneração mais avançado do que a gente, né? Que vão ajudar, é onde vai ter a enxertise, né? Deles com o nosso espírito, como houve a enxertise no passado, para nós chegarmos ao humano que somos hoje. Então, eu vou passar esse vídeo e depois eu vou fazer o meu comentário. Esse humana está... Tendo em vista a obra Transição Planetária, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, o que determina a escolha dos casais para receber os espíritos que estarão reencarnando, vindos de Alcione, tendo em vista que estes espíritos, eles não têm vínculos afetivos aqui no planeta. Então, o que é que determina a escolha dos casais que vão receber esses espíritos? E por que na obra a escolha recai em casais que optam pelos métodos de concepção artificial? Então
isso é muito curioso e nós gostaríamos de ouvir de ti. Caros amigos telespectadores, muita paz. É para mim uma verdadeira bênção encontrar-me nesta 23ª semana espírita, promovida pela Federação Espírita do Paraná. A obra Transição Planetária é uma síntese do pensamento dos bons espíritos a respeito do mundo de regeneração. E essas entidades de Alcione são adrede preparadas para promoverem o desenvolvimento orgânico e moral das criaturas humanas em nossa Terra, no momento em que se transfere para o mundo de regeneração. Algumas entidades, milhões delas, ofereceram-se atendendo ao apelo do emissário de Jesus para virem modelar os novos corpos. Da mesma forma que no processo antropológico, o surgimento do neocórtex deu ao ser humano a possibilidade infinita de entender a beleza, a imaginação e a captação da vida transcendente, é necessário que o nosso corpo se adapte para receber as mentes das entidades evoluídas que se incorporarão, eles de uma outra onda vibratória com alguns terrícolas. Eis porque a fecundação é in vitro e não diretamente, pela falta de identidade, de pensamento e de onda mental para proporcionar a criação dos novos biótipos que irão constituir a raça do futuro. Entre aqueles espíritos que eu tive a oportunidade de identificar e que já estão reencarnados na Terra, a forma física é absolutamente igual à nossa, mas há ligeiras diferenças entre o Homo sapiens e o Pithecanthropus erectus. Houve um grande salto agora do Homo sapiens sapiens para este homem virtual da imaginação, das ondas mentais, das comunicações telepáticas, uma modificação estrutural do cérebro e de outros órgãos para poder facilitar a vida distante dos sofrimentos que tipificam a humanidade terrestre. Eis porque se tem recorrido inicialmente a um processo artificial e não apenas e só fisiológico, para poder proporcionar esta construção do ser homem e mulher novos para o futuro. Então, vamos entender o seguinte. Eu vou dar minha opinião, né, no mundo de regeneração, mediante como vai ser essa transição toda. O que o Divaldo ele faz a colocação aí, do livro que ele escreveu, né, psicografado, mundo de transição, né, planetária, e escrito pelo espírito Filomeno de Miranda. Então, ele está abordando, né, como vai ser o humano no mundo espiritual. Né? Ele fala do planeta, né, Alcide, que que esses espíritos vão vir de lá, mas são mais evoluídos que a gente, para o mundo de regeneração. Foi assim que aconteceu no passado. O que acontece? Os espíritos que foram expulsos de Capela, são 4 grupos, arianos, hindus,
egípcios, hebreus, e depois tem os dois outros grupos também, os orientais e os pretos. Esses grupos, quando vieram para cá, para o planeta Terra, os espíritos encarnados eram espíritos primitivos. Eles vinham mais evoluídos e teve que fazer o quê? A enxertice. Só que esses espíritos, por isso que o Divaldo fala que esses espíritos eles vão encarnar aqui no planeta Terra através de Vitro, né? Por quê? Porque que não haja nenhuma interferência ambiental de pensamento, porque esses espíritos eles fazem a comunicação deles através do pensamento. Enquanto nós fazemos a nossa comunicação através de smartphone, né, de outro tipo de comunicação, a comunicação dele é por pensamento. Então vai interferir no caso da gravidez dessa mãe, então tem que ser in vitro, né? E aí o que vai acontecer? A partir de 2057, ele já confessa que já está tendo espíritos encarnando in vitro, né? Que vão puxar essa evolução. Essa evolução ela vai ser puxada com o quê? Com a enxertise de órgãos desses espíritos que nós não temos com os nossos espíritos. E aí até formar o ser humano com esses órgãos novos, como hoje tem a gente chegou a ser esse ser humano, né? Então, o que acontece? Hoje, os espíritos estão encarnando através do ventre da mãe e tal. Esses espíritos são espíritos maduros, mas não tão evoluídos como esses espíritos que vão puxar essa evolução, tá? Então aí, quando ele fala de órgãos, nós vamos ter outro tipo de órgãos. Por quê? O intestino e o estômago serão reduzidos. O que acontece? Ninguém vai comer carne a partir de 2057, porque no planeta de regeneração não se come carne, né? No planeta de regeneração não tem prostituta. No planeta de regeneração não tem avareza. No planeta de regeneração não tem assassino, não tem corrupção, não tem estupro, né? Então não tem ditadura, não tem guerra, é um outro tipo de filosofia, né? Então o que acontece? Esses espíritos que vão se arrepender, porque o que acontece? Dentro no planeta de regeneração, a vibração dominante é o quê? É a espiritualidade. Por isso que eu trouxe esse vídeo para mostrar essa diferença. Ela é dominante, mas ela não é totalitária. Então, essa que é a diferença. Por que ela é dominante? Então, por isso que eu falo que é a minha opinião. Por que ela só é dominante, não é totalitária? A vibração dominante vai ser vibração da espiritualidade, de espírito encarnando ali. Mas isso não quer dizer que todos os espíritos vão praticar essa mesma vibração. Aí que eu vou falar. O espírito, exemplo, principalmente agora no flagelo do coronavírus, né? Então o espírito que tinha lá que era um pecador e não queria sair desse pecado, utilizava maledicência com as pessoas, gritava com as pessoas, falava termos obscenos. Quando ele vai para o mundo espiritual, esse espírito, o que acontece com ele? Ele vai ter um choque. E nesse choque, ele se arrepende se ele só fazia maledicência, ou se ele era uma pessoa lazarenta, né, só vivia fazendo avareza. O que acontece com essa pessoa? Ela tem um choque de arrependimento. E aí, esse espírito que seria expulso do planeta Terra não será mais expulso pelo seu arrependimento. Ele vai provar como? Encarnando. Aí ele vai encarnar no planeta de regeneração. Porém, ele pode ser, não estou falando que ele vai ser, não estou afirmando, mas eu posso afirmar que ele pode ser um espírito que
ao encarnar num planeta de regeneração, um exemplo, ele só usava a maledicência. Aí ele se arrependeu de não usar mais a maledicência. Esse espírito que não usava mais a maledicência, o que vai acontecer com ele? Ele vai se arrependeu, mas chegar lá na hora da sua encarnação, ele pode mudar, né? E aí ele vai ele e os outros espíritos encarnando daquela forma vão se tornar uma minoria. Então, por isso que no planeta de regeneração, ela não é dominante. E aí, com o tempo, esse espírito ele vai para um umbral, né, e tal, depois, para se recuperar, e até ele falar, olha, e ele vai ter uma chance de 7.000 anos, porque o planeta de regeneração são 7.000 anos, como foi o planeta de prova e expiação, o novo ciclo, né? Então, o que vai acontecer com esse espírito? Ele vai ter 7.000 anos para se renovar. Se ele não se renovar, será expulso do planeta, definitivamente. Aqueles que não têm mais jeito, né, os assassinos, traficantes, eles serão expulsos. Os ditadores, como Hitler, né? O espírito do Hitler, ele tá na prisão lá de Plutão, né? Esses espíritos não vão encarnar, né? Então, eu só queria colocar a minha opinião, eu estou dando a minha opinião em relação a isso, em relação à vibração, porque ela é dominante, não é totalitária, né? E onde vai puxar o outro detalhe também, que eu já falei aqui sobre o útero artificial. O útero artificial também será para esses espíritos vindo de outros planetas mais evoluídos, que vai puxar esse nosso processo. Para quê? Para que não há nenhuma interferência com a mãe, né? Ali no momento da gravidez, que aí vai ter interferência de pensamento, porque é uma diferença muito grande, né? De um espírito fazer a comunicação que ele faz, né? De pensamento, com um espírito ainda que não está desenvolvido todos os seus órgãos. Outro detalhe também, tudo que nós fazemos, né, o máximo que nós podemos fazer de reforma íntima na gente, né, nós vamos criar outros órgãos na gente. Um exemplo, se eu começo a praticar muito a caridade, eu vou no mundo espiritual criar órgãos nessa finalidade de caridade, né, dessa virtude, né? Então isso para mim é muito importante, e importante para todo mundo. Se eu não uso, assim, se eu não faço maledicência, se eu venho trabalhando o meu orgulho, né, diminuindo esses erros, para mim eu vou criando órgãos importantes para mim, né? Se eu faço preces, eu vou criando órgãos também importantes. Então toda mudança que eu faço em mim é importante na criação. E eu vou me aproximando mais desse pensamento, desses espíritos mais adiantados, que estão ali, né? Porque eles já têm os órgãos deles já formados do que os meus, por isso que eu não consigo, né? Eu posso ter um pensamento, quer ver? A única coisa que eu trabalho é através do meu pensamento. Eu peço para Deus a cura de uma pessoa, eu peço para mim, né? Eu peço para aquele que estão passando necessidade, que apareça alguma coisa, principalmente os moradores de rua, aqueles que não têm o que comer, né? Aqueles que passam frio, né? Que moram na rua, não tem como se cobrir direito. Por mais que eles tenham lá uns cobertores, está na rua, né? Se a gente dentro dos nossos lares já sentimos frio, né? Imagine uma pessoa morando na rua, ao relento, né? Então, principalmente agora, final de semana aí, que vai vir uma frente fria aí, vai baixar a temperatura, né? Trazendo chuva e baixando a temperatura. E essas pessoas morando na rua vão sentir mais do que a gente, né? Então, é nesse contexto. Então, quando eu faço a minha prece, eu estou trabalhando meu pensamento a Deus, né? Só que eu não tenho estrutura toda, como esses espíritos já evoluídos, eles conseguem
trabalhar esse pensamento deles. Eu não consigo. Às vezes eu tento, né, me comunicar com as pessoas por telepatia, né? Às vezes eu consigo. Eu penso assim, olha, eu vou mandar uma mensagem de pensamento para uma pessoa X, né? Só que eu faço essa minha tentativa através da prece. Eu pedindo para ela se acalmar mais, ou para ela fazer contato comigo, e às vezes acontece. A pessoa vai, ou me manda um texto, me liga, eu acabei de pensar nessa pessoa agora, ela vai, eu estou sabendo alguma informação dela, né? Às vezes ela me pede uma prece, né? Para eu fazer uma prece, me conta, né? Vou citar um exemplo. Uma vez eu estava pensando numa conhecida minha, né? E eu saí, né? Eu estava fazendo pesquisa de produtos, né? De internet, e na loja, né? No local que eu estava, aparece ela. E ela me fala que ela estava com problemas e pediu para eu fazer prece para ela. Então eu pensei nela, não sabia do problema dela, acabei encontrando com ela na mesma semana e ela me contou o problema dela. Então o que aconteceu? Eu fiz prece para ela. Então o que aconteceu? Eu me comuniquei com ela através do meu pensamento, mas eu me comuniquei através da minha prece, que é a única forma que eu consigo trabalhar esse meu pensamento, né? Tentando me comunicar com as pessoas. Então eu não tenho todo esse conhecimento que esses espíritos evoluídos já têm. Tá aí, a questão moral deles está muito elevada, que eu ainda não cheguei a esse nível, né, deles, né? Então, a nível de Jesus também, não estou nem colocando como Jesus, porque esses espíritos estão abaixo que Jesus, né? Jesus está muito além do que a gente, né? Porque eu estou falando um planeta de regeneração. O Jesus governa um planeta, está em construção, governa um planeta primitivo, governa um planeta de regeneração, que é o planeta Terra, governa um planeta de prova e expiação, que é o planeta Terra, governa Capela, que é um planeta de regeneração, governa Sírios, que é um planeta feliz ou ditoso. Então, o planeta feliz ou ditoso, que vai agora para um planeta celeste ou divino, ele só vive de amor e felicidade. Então, Jesus, que governa um planeta assim, está acima dessa felicidade e de amor, né? Então, no planeta, ele governa. Eu estou falando isso, por isso que ele está muito acima dos humanos, muito acima de muitos espíritos. A elevação moral de Jesus é muito grande. Não é elevação de só falar de maledicência, de falar de avareza, de falar de caridade. Não, ele está muito acima. É um amor muito em movimento, né? Jesus. Então, na minha opinião, o planeta de regeneração é isso. Vão ter espíritos que vai fazer, mais evoluídos de outros planetas, que vão fazer a enxertise no nosso espírito, né, para a gente evoluir. E vai ter aqueles, e tem outro detalhe também, muitos espíritos vão vir para o planeta Terra expulsos do planeta deles. Por quê? A cada 7.000 anos você tem um ciclo, né? É uma mudança de ciclo, isso aí são leis de Deus. Então nós já passamos para um planeta primitivo, que seria os homens da caverna. Estamos agora num planeta de prova e expiação. A partir de 2057 termina esse ciclo. E aí nós vamos entrar no planeta de regeneração. Depois do planeta de regeneração tem um planeta feliz ou ditoso. Depois do planeta feliz ou ditoso tem um planeta, o ciclo novo, é o ciclo de celeste ou divino, mais 7.000 anos. Então, no planeta celeste ou divino, se vive só de muito amor, mas muito amor e felicidade. É um assunto que a gente não conhece muito isso. Só viver de amor e felicidade, né? Então, a gente está trabalhando esse amor. A gente está trabalhando na caridade, na prece, meditação, cortar hábitos errados, fazer culto lar,
fazer benevolência, estudar o Evangelho, estudar a doutrina. Então, a gente ainda está muito engateando nesse contexto para só viver de amor e felicidade, né? Então, é nesse contexto que eu estou dando a minha opinião em relação a como vai ser o mundo de regeneração, sabendo que, vai vir muitos espíritos que não conseguiu passar do planeta de regeneração para um planeta feliz ou ditoso. Esses espíritos vão vir, serão expulsos dos planetas deles e vão vir para o planeta Terra. Então, como eles estão mais evoluídos do que a gente, ele vai puxar essa evolução também com a gente, né? Da mesma forma que serão expulsos espíritos daqui que não querem saber da caminhada do bem, ficaram presos na caminhada do mal, às vezes por bobagem, né, por maledicência e outros pecados, vão para um planeta mais atrasado, né? Então não vão seguir nessa evolução. Então, você tem o exemplo do espírito do Hitler, né? Então todos os espíritos que se ficarem na caminhada do mal não vão a partir de 2057 encarnar no planeta de regeneração, né? Planeta Terra de regeneração. E só no mundo espiritual, para encarnar, tem mais de 20 bilhões de espíritos, né? Só para fazer essa reencarnação. Então é esse meu entendimento no planeta de regeneração, né? A vibração dominante, ela é por causa da vibração de pensamento de espíritos que procuraram a fazer a sua reforma íntima e daqueles espíritos de outros planetas mais adiantados, né, que vai fazer essa enxertice. E essa pequena, porque ela não vai ser a totalidade, mas essa pequena parcela vai ser de espíritos arrependidos, como eu já citei o exemplo, aquele que foi que fez a passagem da vida material para a vida espiritual por causa do coronavírus e vivia na maledicência ou vivia de forma errada em outras coisas, pelo choque ele tem um arrependimento. Esse arrependimento, ele vai poder ir para o planeta Terra de regeneração, porém, esse tipo de espírito pode depois, quando está encarnado, não se arrepender mais e voltar a praticar esses erros. Mas são espíritos em pequena quantidade. Por quê? Porque aqueles que realmente falam, eu não me arrependo, sou assassino, sou prostituta, sou estuprador, sou corrupto, sou ditador, sou traficante, né? Sou viciado, né? Utilizo mesmo a maledicência. Esses espíritos não serão expulsos, né, do planeta Terra, né? E só vão ficar aqueles que realmente quiserem fazer essa mudança. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. O próximo comentário do próximo sábado vai ser sobre os mansos e pacíficos, né? Então, vamos entender isso. Eu estava falando aí de planeta de regeneração. O Mestre Jesus de Nazaré, ele na sua parábola, né, bem-aventurados mansos e pacíficos, ele fala que são os mansos e os pacíficos que herdarão o reino do céu ou o planeta Terra de regeneração. Então a gente tem que aqui fazer uma separação, o que é céu e o que é inferno, né? O céu e o inferno não existe fisicamente, né? Porque o céu e o inferno está na nossa consciência, nós que vamos ter esse plano na nossa vida. Então, quem trabalha só o bem, né, seria aquele que está no plano, na consciência dele, do céu, né? E aí, aquele que trabalha a caminhada do mal estaria no inferno. Então, vamos entender isso. Por que no planeta Terra tem pessoas que não têm doença, tem pessoas que só vivem bem, tem pessoas que economicamente vivem bem,
Porque o patamar dele é outro de pensamento, né? E ajuda as pessoas, não utiliza maledicência, não fica gritando, não fica utilizando termos obscenos como palavrões, né? E são um outro nível de espíritos. E aqueles que só vivem com doença, só vivem com problemas de saúde, problema na família, só vivem com problemas, o que ele plasmou na sua consciência coisas erradas. Por isso ele está resgatando nessa vida, né? Ninguém aqui é doente porque quer ser doente. Ninguém quer viver numa pobreza porque quer ser pobre. Ninguém quer viver morando na rua porque adora morar na rua. Ninguém quer saber ficar passando necessidade porque gosta de passar necessidade. Não, porque teve um problema no passado e está resgatando agora. E aí, o que acontece? O Mestre Jesus também nos fala, na parábola, ele fala também que na casa do meu pai existem várias moradas. Então, o que são essas moradas? São os planetas e as colônias, ou os planos espirituais, né? Que cada espírito, ou cada espírito encarna ou desencarna aonde? Com o seu grau evolutivo. Por isso que no planeta Terra tem essa diversidade de pensamentos. Por isso que Jesus mora no Sol. Por quê? Ele é mais evoluído do que a gente, né? Então, aí é um processo evolutivo. Então, não existe esse céu, né, físico e nem esse inferno físico. O que existe é a nossa consciência em cada plano e no cada grau evolutivo. É essa que é a diferença, né? Então eu vou falar sobre os mansos pacíficos. Então por isso que Jesus fala que nós temos que ser mansos e pacíficos. Quando ele fala assim, olha, quando a pessoa lhe dá um tapa numa face, dê outra face. Ele não está falando de agressão física. É que se uma pessoa nos ofende, tá? Um exemplo. A pessoa fala assim, você é cabeçudo, você é orelhudo, você é isso, você é aquilo. Eu vou fazer uma prece para essa pessoa, né? Porque eu não estou ofendendo ela que está me ofendendo. Quem está desequilibrado ali? Sou eu ou sou ela? É ela, não sou eu, né? Então eu tenho que fazer uma prece para essa pessoa para ela evoluir. É nesse sentido que Jesus fala. Não é para você ficar agredindo uma pessoa com palavras. Então a pessoa fala de um lado, você vai falar com o outro. É isso que ele falou. Ser manso e pacífico nesse sentido, né? Então é nesse contexto que eu vou falar dos mansos e pacíficos nessa parábola dele. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o texto. Eu passo para a prece de encerramento sobre os temas de hoje, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por mais um comentário de sábado. E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.